Como está o desafio livrar de vocês? O meu está indo de mal a pior, mas pelo menos o livro principal mandatório a gente garante. Hoje termina a nossa série Romântico e Sensual. Livro de hoje, Tocaia Grande, Jorge Amado, nosso livro mandatório do Desafio Livrada 2021. Este aqui que é um livro, que é o quinto livro, né, e portanto o último livro da série Romântico e Sensual do Jorge Amado, que são 5 livros indicados pela Gisélia Aguiar, né, que é a biógrafa do Jorge Amado. Então, lemos então Terras do Sem Fim, Os Velhos Marinheiros, Dona Flor, Terra dos Milagres e agora terminamos com este Tocaia Grande. Livro grandão, né, comparado com os outros livros do Jorge Amado que a gente leu, se bem que Dona Flor é mais ou menos do mesmo tamanho. Mas a história é muito boa, né? Enfim, não sei se vocês já leram, se estão lendo, se estão gostando, mas em todo caso, vamos lá, né, cara? Tocaia Grande é um livro escrito na década de 80 pelo Jorge Amado, tá? Então, assim, já numa fase final dele, né? Aquela coisa que ele já tinha passado muito pelas coisas políticas, etc. Então ele foi escrito, como ele diz, de del em del, em São Luís do Maranhão, de maio a junho de 82, em casa de Jean e Eduardo Lago, em casa de Jean, essa é a coisa em casa de Jean, né? Do Jean, de Jean e Eduardo Lago, no Estoril, em Portugal, em novembro de 82, no Hotel Estoril Sol, em Itapuã, na Bahia, de março a novembro de 83, e em casa de Rízia e João Jorge, em Petrópolis, de abril a setembro de 84, e em casa de Glória e Alfredo Machado. Você vê que o cara morava de favor na casa de muita gente. Eu não tenho coragem nem moral de fazer isso, assim. Eu ficaria me sentindo meio assim, tipo, pô, tô incomodando, né? Enfim, o cara acorda todo dia, vai escrever, enfim. Não sei se lavava a louça, se ajudava nessas paradas. Boa pergunta. Em todo caso, então, Tocaia Grande, ele é um livro que vai contar a gênese de uma cidade chamada Irisópolis. Irisópolis, que é uma cidade que está ali comemorando, acho que o seu... Como é que é? Começa o livro 70 anos da fundação de Irisópolis, né? E dos 50 de sua elevação à cidade, cabeça de comarca e sede do município, tá? Então, ele conta assim, que no meio desses festejos de 70 anos, decide se lembrar a face obscura, né? Então, e até o subtítulo do livro, né? Tocaia Grande, a face obscura, de Irisópolis, quando ela se chamava Tocaia Grande. E daí vai explicar para você como é que é o surgimento, né? A gênese de uma cidade na região cacaueira ali, do sul da Bahia, né? Então, Tocaia Grande, ele nasce como o nome diz, né, de uma tocaia que é perpetrada por um coronel chamado Coronel Boaventura e seu principal jagunço, que é o Natário da Fonseca. E o Natário, eles estão ainda naquelas guerras de terra, né, ou pelo menos o final delas, e com isso reaparecem aqui personagens que estiveram no Terras do Sem Fim, né, que é o primeiro livro que a gente leu, então meio que faz-se aí um ciclo fechado, porque não dá para dizer que é exatamente uma continuação, mas é um momento posterior das lutas políticas por terra na zona cacaueira, na região grapiúna ali, né, de Itabuna, etc. E o Natário, ele está ali armando uma tocaia, ou seja, uma armadilha para os jagunços da fazenda rival ali do chefe dele. E ele vai lá mesmo, né? Arma ali um descampado, faz a galera se desviar, monta em cima de uma árvore, todo mundo fica ali em volta dos arbustos, o cara faz uma puta de uma chacina assim em volta no descampado. E o coronel Boaventura concede a ele esse pedaço de terra e compra para ele uma designação de capitão, né? Naquela época você comprava patentes militares, hoje em dia você é chamado por aquilo lá que você foi expulso. Então hoje, para você ser capitão, você tem que ter sido expulso do exército enquanto você era capitão, né? Então, basicamente assim que funciona o negócio. Legal. O lugar que o Natário ganha, agora Capitão Natário, começa a se chamar Tocaia Grande e começam a se atrair alguns tipos para aquele lugar, né? Especificamente, vamos falar de, acho que, 2 personagens e um grupo de personagens que compõem bastante a cara da cidade. O Turco Fadul, né, que é um
um turco que é conhecido por ser grandão, por ser pausudo e por ser maronita, né? Aquela religião cristã que era cultuada ali acho que no Levante, etc. Né? Ele é o cara que arma uma vendinha ali, que fica ali a duras penas, né? Tentando prosperar, aquela coisa toda. E um ferreiro chamado Castor Abduin, ou Tição, né, como é o apelido dele, que é um negão forte também, assim, um cara meio engraçadão e tal, mas ele tem momentos de introspecção muito grande. E ele fica ali, ele faz uma forja, né, para afiar faca, botar ferradura nos cavalos que passam ali, etc. E uma casa chamada Baixa dos Sapos, que é uma zona, né? Então, assim, cara, tá aí a cidade, né? Toda cidade assim, é uma vendinha, um cara que faz uma parada e uma zona. Isso aí já dá para configurar aí um lugar, né? E aí, com o tempo, né, o livro Tocaia Grande, ele se passa num período de 10 anos, em que mais pessoas vão chegando ali e você vivencia vários episódios daquilo que acontece até a Tocaia Grande começar a ficar mais com cara de cidade. Então, os sergipanos que migram para lá, o primeiro e último assalto que tem na região, que é resolvida pelo Natário, que é um cara cabra macho pra caramba, aquela coisa toda. Paralelo a isso, o Coronel Boaventura, né, que é o chefe do Natário, ele tem lá a fazenda da Atalaia, né, que é a fazenda de cacau dele, e o Natário tem a fazenda dele, que é a fazenda do Boa Vista, e eles plantam ali cacau, mas o Natário continua comandando ali as plantações de cacau dele para aquelas empresas internacionais cacaueiras, né? No livro eles chamam de Koifman e Companhia, que eles fazem, né? Você sabe que o cacau ele também é igual ao café, assim, ele tem aquelas classificações assim, né? De very special, né? Good, etc, regular e tal, então eles sempre pretendem alcançar a categoria máxima, assim, né? da qualidade cacaueira e etc. E o Coronel Boaventura, ele tem um filho, que é o Venturinha, que é um doutorzinho, que é o cara que assim, é a primeira geração desses caras que são muito ricos, que conseguiram fazer dinheiro na base do sangue e da trapaça, né, que eles chamam de cachiche, né, que é assim, a grilagem, conluio político, aquela coisa toda. É o primeiro que vai para a faculdade, né, então ele vai estudar na França, não, ele vai estudar no Rio, e depois volta, mas aí tipo ele quer ir para França ou para Inglaterra para fazer um curso, enfim, quer dizer assim, tipo ele é um cara que não quer nada com nada, assim, ele quer mais curtir a vida, ele é um cara meio esbanjador, meio perdulário, corno manso de várias putas que ele arruma pelo caminho, né, e gosta de puta estrangeira, aquela coisa toda. E o Coronel Boaventura está muito na esperança de que ele assuma os negócios da fazenda e principalmente assuma as lideranças políticas, se não me engano, de Itabuna, né? Que dessa maneira ele vai ter mais poder até que o intendente ali, né? Tipo o prefeito de Itabuna. Ele vai ser uma espécie de articulador político dos interesses do agronegócio ali na região da fazenda do pai dele, e assim conseguir manter a prosperidade da fazenda que o Coronel Boaventura conquistou aí na base da matança e da picaretagem. Legal. Então, durante muitas páginas do livro, o Jorge Amado ele basicamente só vai narrar episódios, né? Ele vai ser, são coisas que assim, não necessariamente tem a ver diretamente com o desenrolar da trama, mas ajuda na construção dos personagens e no aprofundamento da sua compreensão daquilo que seja a cidade de Tocaia Grande, né? Muitos personagens, né? Muitas putas que vêm e vão, etc. E isso dura mais ou menos até quase que ao final do livro, as últimas 30 páginas, quando existe um final assim meio tarantinesco, né, do Jorge Amado, em que a coisa se resolve de uma maneira muito rápida. O que é legal desse livro? Assim, o que eu acho legal desse livro é o seguinte: primeiro, ele é um livro muito divertido de ler, e ao mesmo tempo todas as críticas que todo mundo sempre fez ao Jorge Amado estão todas aqui, e nem por isso o livro é ruim, sacou? Então assim, o Jorge Amado sempre foi muito acusado de ser um cara prolixo. É verdade, esse livro aqui é bem prolixo.
Ele foi muito acusado de criar muitos personagens que não dá em lugar nenhum. Realmente, esse aqui também tá cheio deles, né? Lembra do Terra do Sem Fim? Você lembra do Terra do Sem Fim? Que tem tipo um bruxo que mora no meio do mato. Cara, o bruxo desaparece na história, ninguém fala mais dele, assim, tipo, o cara, tipo, sei lá o que aconteceu com o cara, sacou? E tipo, ele não sai da história, ele só, tipo, o Jorge Amado esquece dele, assim, esquece de escrever sobre ele e a parada acaba, né? Então aqui tem muita gente, assim, que tipo, ele dá uns final meio aleatório, só pra dar, uns outros você fica meio pelo caminho. Mas nem por isso o livro é menos divertido, né? E eu acho que ele dá essa ideia de que o momento político posterior a essas lutas de terra são essas lutas pela afirmação da terra, pelo assentamento, não aí contra as tocaias, contra as guerras entre fazendeiros, mas aí com a questão dos conluios políticos, etc. Isso tudo vai ser desenvolvido ao longo do livro, né? Interessante como ele gasta muito tempo, por exemplo, para falar de uma preparação de um reisado, né? Que é aquela festa de reis que o pessoal comemora lá na Bahia e outras partes do Nordeste também, Pernambuco principalmente. E cara, gasta um tempão assim definindo personagens para cada um dos moradores e o que aqueles caras fazem. E aí desfilam os reisados, daí ele bota as frasezinhas da festa, né? Que tem uma encenaçãozinha e tal. Todas as festas religiosas assim do Nordeste, principalmente, né? Todas elas são um pouco teatrais, assim, são um pouco cenográficas, né? Assim como a Paixão de Cristo né? O reisado também, enfim, então tudo, né? O cavalo marinho, o meu boi, que não necessariamente é religiosa, mas tem toda uma questão de encenação também muito interessante. Existe o componente metafísico, espiritual, que o Jorge Amado quase sempre coloca nos livros dele, então por meio das religiões africanas, por meio da religião maronita, né, que é a religião do seu Fadu, né, que na hora, volta e meia no livro é grafado como seu Fadu, né, que vem na prosódia baiana. E tudo aquilo se articula mais ou menos daquele jeito que vocês também já conhecem, né? Enfim, aparições, ensinamentos dos eguns, vários trabalhos feitos nos ebós aqui e ali, aquela coisa toda. Então tudo isso persiste ainda no ambiente do universo do Jorge Amado, o Jorge Amado verso, né? E assim, acho que mais ou menos o cenário é esse, né? E o livro ele é divertido porque, como eu já expliquei nas outras resenhas do o Jorge Amado ele tem muito esse sistema de pequenos arcos episódicos que se fecham e recompensam o leitor a cada momento. Então você está sempre se deparando com um desfecho de alguma coisa e dessa maneira você se sente motivado a continuar lendo, motivado a continuar conhecendo aqueles personagens. E claramente o Jorge Amado não esconde os lados dele nas histórias, né? Então os caras que ele acha maneiro, ele vai fazer você gostar dele, assim, ele vai tentar manipular o leitor para você gostar dele, ressaltando a todo tempo as qualidades que eles têm, etc. Eu já falei em outras resenhas que isso é uma coisa que eu não gosto muito necessariamente, mas no Jorge Amado eu acho que tem uma coisa mais do elogio do oprimido, assim, né? Então eu acho que não é nem tanto uma direção emocional que ele dá, mas é mais a questão de ressaltar a qualidade do homem bruto do campo, do cara. Porque assim, todos os caras ali, todos os caras que o Jorge Amado gosta, todos eles são a mesma pessoa. É um cara macumbeiro, pausudo, transalhudo, cabra macho pra caralho, sem medo de nada. Basicamente é isso, cara. Todos eles, cara. Né? E gosta de uma farra. Né? Então, é tudo isso, né? Tipo, é o Vadinho, é o capitão dos velhos marinheiros, enfim, cara, é todo mundo, né? Todo mundo é essa mesma pessoa. O cara lá do Tenda dos Milagres, cujo nome eu esqueci agora. Mas enfim, é todo mundo a mesma pessoa. E eu acho que ele faz esse elogio para colocar em contraste os tipos aristocráticos de que ele claramente não gosta, né? Que é
é o sujeito mais interesseiro, mais dinheirista, menos disciplinado e etc. Excepcionalmente nesse livro, o Coronel Boaventura, que é o chefe do Natário, ele é tratado com tintas até um pouco mais generosas do que outros fazendeiros nos outros livros dele, né? O fazendeiro, o rico no Jorge Amado é tipo branco no filme de Spike Lee, assim, tá ligado? Você não vai achar nada muito lisonjeiro sobre ele para ser retratado, mas o Coronel Boaventura parece que foge à exceção. Eu acho que talvez numa tentativa do Jorge Amado de enaltecer uma figura do fazendeiro rico, etc., que pensa que enriqueceu a partir da terra e que é muito ligado à terra, né? Então, um cara que está ali sempre, o cara é muito família, o cara que se preocupa com todo mundo ali, etc. Então, acho que esse deve ter sido o token necessário aí para que ele, né, perfigure aí no panteão das figuras simpáticas apenas do Jorge Amado. Acima de tudo, eu achei um livro, como te falei, prolixo, mais divertido, emocionante, anticlimático algumas vezes, mas não achei ele irregular necessariamente. Achei ele muito bem amarrado, o final, principalmente o final, é muito legal. E um livro que coloca no mundo, né, no universo literário, uma zona que sempre foi muito importante, né, pro Jorge Amado, e um aspecto dali que também é muito importante, né? O Jorge Amado, como vocês podem ler tanto na biografia dele, escrita pela Josélia, quanto no Menino Grapiúna, que são as memórias dele de infância, o Jorge Amado tem como uma das primeiras lembranças dele de infância justamente uma tocaia, né, que o avô dele parece que escapou e ficou lá com a bala, enfim. Então, para ele, aquela coisa de tocaiar alguém, né, de, enfim, fazer uma emboscada, é algo que para ele está intrinsecamente ligado ao universo do sul da Bahia, ali, enfim, né, de Itabuna, né, onde ele nasceu. Minha avó também nasceu em Itabuna, acho que na Itabuna não chamava Itabuna na época que o Jorge Amado nasceu, inclusive. Bom, mais ou menos era isso que eu tinha para falar sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado pra caramba a leitura obrigatória aí do Desafio Livrado de 2021. Contem aí nos comentários como é que está o Desafio Livrado de vocês. Não se esqueça de dar aquela contribuição pra gente lá no Catarse, que também é muito importante. E não é porque a gente terminou de ler os 5 livros aí do Jorge Amado que a gente necessariamente pretende parar de ler Jorge Amado, né? Eu tenho esse costume, né, que agora já virou realmente um costume meu de férias. Toda vez que eu tiro férias eu levo um Jorge Amado para ler, porque eu acho que o Jorge Amado é bem exatamente o tipo de leitura para relaxar que você tem que ler no momento de descanso, né? Enfim, né, comparar com um amigo meu aí que levou, Crime e Castigo para ler na praia em Salvador, nada a ver, né? É aquela coisa, né, que é intelectual, né? Cara, a gente que lê na praia ou não gosta de praia ou não gosta de ler, né? Tem esse bagulho. Então, se inscreva no canal, dá um like, deixa o seu comentário. E é isso. Um abraço, galera. Tchau.